O debate hoje, nos últimos dias em Santa Catarina, diz respeito à questão da chamada aposentadoria dos governadores. E o debate vem em um momento em que, no Congresso Nacional, se discute a chamada reforma da Previdência. Reformar a Previdência significa alterar a legislação colocada de maneira a fazer com que se torne mais difícil, se criem regras mais duras, tem que se trabalhar mais tempo para a maioria das pessoas. E a argumentação para a reforma da Previdência, basicamente, é uma argumentação econômica. Se faz contas e se diz o seguinte: bom, e o governo faz propaganda desse tipo, se a Previdência continuar dessa forma, ela vai quebrar. É claro que o debate de uma reforma como a da Previdência, como o debate de tantas reformas que se propõem, não é apenas um debate econômico, é um debate também ideológico. Isto é um debate discutindo o que o país vai colocar como prioridade para este instante e para o futuro. Nós não tratamos, quando falamos de uma reforma, apenas de um ponto de vista econômico. Porque quando eu falo do ponto de vista econômico, eu estou tratando de uma maneira de enxergar o problema. Quando eu falo na questão econômica, há uma discussão que tem dois polos. Uns que dizem que a Previdência dá prejuízo, quando fazem uma conta de matemática, de aritmética, e outros que dizem que a Previdência não dá prejuízo. É claro que, neste debate da conta, já tem uma questão ideológica, evidentemente. Por que uns dizem que dá prejuízo? Porque fazem uma leitura da Constituição que é da seguinte forma: apenas somam aquilo que é arrecadado como contribuição patronal e do trabalhador para a Previdência, com aquilo que é despendido para pagamento das aposentadorias. E dizem, bom, esta conta não fecha, falta dinheiro para pagar os aposentados. Claro, qualquer um que vê esses números diz que falta dinheiro. Mas quando você faz uma outra conta e lê a Constituição e vê quais são os recursos destinados para a aposentadoria e para a Seguridade Social, que envolve a saúde e a assistência social, e percebe lá que foram criadas na Constituição Federal e depois foram instituídas, que a Constituição cria o tributo, depois uma lei institui, várias contribuições, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, contribuições relativas à questão de sorteios e loterias, e lá diz que esses recursos deviam se destinar à Previdência, e você percebe que, desde o governo Fernando Henrique, passando por todos os governos, se criou um mecanismo de retirada ainda dos valores da Previdência, através de vários mecanismos, que no começo eram chamados de Fundo Social de Emergência, depois se transformaram na chamada DRU, desvinculação de receitas da União, que era 20% e hoje são 30%, você percebe que é outra conta. Que, na verdade, os recursos que deveriam ir para a Previdência, eles não vão. Eles não vão porque, por uma opção, o governo pegou os recursos da Previdência e colocou em outras áreas. Ora, teve que cotejar com outros países. Em muitos países, a Previdência é sustentada não só com esses recursos, mas também com o recurso dos impostos. Porque qual é a diferença do imposto? Imposto é uma espécie de tributo, como a contribuição é, como as taxas são. O imposto ele não tem destino, ele é aberto, ele não pode ter vinculação. A Constituição prevê, a não ser em casos específicos que a Constituição não trata, o imposto é para tratar de todas as questões. O imposto é para pagar a remuneração do servidor, é para pagar a estrada,
em muitos países, o dinheiro do imposto é uma parte daquele dinheiro arrecadado pelo governo que também vai para a Previdência. No Brasil não vai nada de imposto para a Previdência. Não vai nada de imposto. O governo tira o dinheiro que deveria ir para a Previdência, que é da contribuição social, e encaminha para outras áreas. Então, quando eu faço a conta, vejo que tem dois vieses. Por isso que essa discussão, se a reforma dá prejuízo ou não dá prejuízo. Ora, em 1988, o legislador brasileiro fez uma opção. Ele decidiu, por exemplo, financiar o trabalhador rural, a aposentadoria, mesmo sem contribuição. Ele decidiu financiar aquele que não tinha nenhuma renda, com uma renda mensal vitalícia. Foi uma decisão do legislador. Ora, esses recursos deveriam vir do Tesouro. A questão é muito ideológica, porque quando eu digo assim que eu tenho que investir, e aí vou voltar a um debate, de vez em quando travamos aqui, quando se fala o seguinte, diz, olha, temos que fazer igual a China, que investe, faz estrada, faz ponte, faz viaduto, e está avançando na economia. Mas, ora, em determinado instante, houve uma opção ideológica para educar, para dar saúde. E, com isto, primeiro você pegou o povo, melhorou a condição do povo, para depois você ter recursos para a infraestrutura. As coisas econômicas, elas mudam rapidamente. Quem me diz o que vai acontecer daqui 10 anos com a Previdência? Quem é o arauto que diz assim, daqui 20 anos estamos quebrados? Bom, daqui 20 anos nós vamos ter outros modelos, possivelmente. Daqui 20 anos nós temos outra situação. Então, a pergunta que vem é a seguinte. Ora, a Previdência, ela, em tese, ela é sustentada por aqueles que estão trabalhando para alguns que chegaram na época da aposentadoria. Isso foi assim. Agora, de repente, tem uma massa de trabalhadores, vamos pegar o exemplo, trabalhadores do Nordeste, um local difícil, que faltam 5 anos para se aposentar, e vem uma reforma que quer que eles trabalhem 49 anos, eventualmente uma regra de transição, e que no final, para você ter uma aposentadoria integral, você tem que trabalhar aos 49 anos, porque se trabalhar só 35, você vai ter 70%, então vai ganhar 1% ao ano. E se quer uma reforma, de repente, que quer mudar de uma hora para outra, a questão das mulheres no Brasil, é claro que as pessoas estão descontentes. É claro que essa reforma, mais de 70% das pessoas estão descontentes. Porque as pessoas dizem, mas como? Quer dizer, até a semana passada era um discurso que prevaleceu, eu estava trabalhando para receber a aposentadoria daqueles que estão mais novos. Agora, que é a minha vez, eu vou ter que trabalhar mais um pouco para sustentar os que estão vindo lá. Né? Antes eu sustentava os da frente, os que já estavam mais velhos, agora eu vou ter que sustentar os que estão vindo. Porque daqui 20 anos não vai ter dinheiro para aqueles que estão vindo. É claro que as pessoas não vão ficar contentes, não é? Você primeiro tinha que sustentar os que estavam no futuro. E agora vou ter que sustentar aqueles que ainda vão se aposentar. Por isso, essa é uma questão ideológica. É claro que essa reforma que foi colocada no Congresso Nacional, uma reforma draconiana, não tem nenhuma condição de passar. Evidente que é preciso fazer modificações. Ninguém discute os números também, percebe que a população está envelhecendo mais, mas você não pode, em determinado instante, para agradar o mercado, fazer uma reforma drástica que mude do A para o B a situação e penalizando uma série de pessoas. Então, é preciso rediscutir muito essa reforma, é preciso saber o que o Brasil quer. O que o Brasil quer? Nós temos que
melhorar o nosso país, dar mais condição às pessoas, e aqui a Assembleia fez uma modificação desta ordem, aumentou a aplicação de recursos na saúde, para que tenhamos um povo melhor daqui a pouco, do ponto de vista de uma discussão ideológica, para que aí, então, possamos fazer a revolução que fez a Coreia do Sul, que fez a China, que fizeram os trigos asiáticos, que está fazendo o Vietnã, que estão fazendo outros, que investiram na educação e na saúde primeiro? Ou nós vamos fazer uma ponte? Ou nós vamos dar um subsídio do BNDES para não sei quantas empresas, que depois quebram? Ou nós vamos dar dinheiro? Não. Nós temos que encarar as coisas tendo a visão do povo brasileiro. Então, parece-me que esta reforma da Previdência, proposta no Congresso Nacional, é uma loucura, dentro do contexto colocado aí. Não tem nenhuma lógica. Não tem nenhuma lógica. Não discuto que é preciso fazer uma reforma, não é que discuto que é preciso tratar dos problemas, mas é preciso fazer alterações a médio e a longo prazo. Mesmo as alterações que foram feitas no Congresso Nacional, então foi criado no Congresso Nacional uma alteração para que no serviço público se criasse um fundo de providência complementar. A maioria dos estados e municípios não o fizeram. E no serviço público é que estão as maiores distorções. O serviço público, há setores do serviço público que são altamente remunerados, e aí volta a questão que se falou aqui dos governadores, o deputado Maurício fez um discurso aqui agora há pouco. Claro, mas olhe bem, o sujeito é um trabalhador, um pescador. Agora, com essa ameaça no Congresso Nacional, ele tem que trabalhar 49 anos. Para ele chegar aos 65 e se aposentar integralmente, ele tem que começar aos 16. Quer dizer, ele não vai conseguir se aposentar com 65. Ora, com 65, o trabalhador, aquele que tem que dar duro no pesado, muitas vezes, não se consegue chegar lá, não é? Tem uma situação muito difícil. Então, o que nós queremos penalizar? Nós queremos penalizar o mais pobre, penalizar os idosos, que vão ter dificuldade de se sustentar, não vão conseguir emprego, não vão conseguir completar. Quem é que vai completar 49 anos de trabalho? Mas quem é que vai completar 49 anos de trabalho? Um trabalho pesado, quem é que tem condições de bater tábua na serraria, lá na minha região, 49 anos? Evidentemente que não tem. Então, é claro que essa reforma da Previdência colocada talvez seja um blefe no sentido para dizer que está fazendo alguma coisa, um blefe para tentar fazer uma reforma diferente. Mas é evidente que assusta, e quando se faz uma contraposição, e se discute aqui que é preciso tirar a aposentadoria dos governadores, é claro que se na reforma da Previdência tem 70 e poucos % que são contrários à reforma da Previdência, para retirar a aposentadoria dos governadores, dos passados, dos presentes, dos futuros, se fizer uma pesquisa aí, é provável que tenha 100% de aprovação, não é? Para que isso aconteça, que se retire dos passados, do presente e do futuro. Então, esse país é um país, o Brasil é um país que é dito como injusto, e cada ação que se faz do Estado é, na verdade, uma reafirmação disso que o que se faz no Brasil, fundamentalmente, é injustiça. Essa reforma previdenciária que está proposta pelo governo federal é, sem dúvida nenhuma, claro que não vai ser aprovada, mas, se fosse aprovada dessa forma, seria a mãe das injustiças que se pode cometer nesse país.